Oi, pessoal. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação, a terceira apresentação do tópico das frutas, que é a fisiologia do desenvolvimento das frutas. Então, as frutas, elas apresentam diferentes estágios de formação dos frutos. Os estágios, se fala em estádios, que são diferentes de estágios. O estágio é uma palavra correta, ele é um termo técnico para falar da questão da fenologia da espécie, né? Ou seja, as fases de crescimento e de maturação dos frutos. Então, a gente tem o estádio 1, que é uma intensa divisão celular após a fecundação e expansão celular, e aumenta o número de células. Nós temos o estágio 2, que é um crescimento mais lento da diferenciação dos tecidos, ou seja, da formação dos tecidos epidérmicos, né? O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. E o estágio 3 é onde ocorre a maturação do fruto, até o ponto ótimo da colheita. Então, tem 3 estágios, que é o imaturo, o maduro e o supermaduro. A partir daí, então, ocorre a senescência do fruto. E é um processo irreversível naturalmente. Então, agora nós vamos ver o padrão sigmoidal do crescimento dos frutos. Então, existe uma diferença entre a forma, o tempo exato de crescimento até a maturação e desenvolvimento das sementes. Então, tem o sigmoidal simples, que é maçã, pera, tâmara, abacaxi, banana, abacate, morango e laranja, entre outros. E o duplo, que é o pêssego, nectarina, ameixa, cereja, figo, framboesa e uva. Então, vocês observem aqui. Tem 2 tipos. O simples, que eu vou mostrar aqui para vocês, então. Vou fazer minhas assinalações. O simples é esse aqui, né? Esse aqui que a gente tá vendo aqui. E esse aqui é o duplo, tá? Então, vocês podem observar que o endurecimento do caroço no duplo, que é esse de cima aqui, ele se dá lá na multiplicação celular. Então, ele é duplo porque ele se desenvolve, daí ele tem que dar essa parada aqui e depois novamente subir. E o desenvolvimento da semente já é mais rápido em relação ao caroço. Então, ela tem essa curva simples que vai até lá em cima, que é dos frutos, tipo maçã, pera, né? Então, a contagem da maturação se dá dias após a plena florada. O que é plena florada? Acima de 75 ou 80% de flores presentes no pomar, ou no vinhedo, né? Então, a partir do momento que você observa, isso já tem uma classificação, um padrão, né? Já se tem um conhecimento em relação a isso, então já se sabe que tantos dias após a florada, a plena florada, o fruto vai estar maduro. Então eu vou aqui falar sobre as fases do desenvolvimento do fruto de uma forma mais dinâmica para ter um entendimento melhor. Então, o desenvolvimento, então, é toda essa linha azul, que é lá do fruto ter sido fertilizado, e desenvolver o fruto até a sua maturação e a partir daí a senescência. Então, o desenvolvimento, então, é a série de todos os eventos desde o início do crescimento do fruto e até a sua morte. O crescimento, então, ele é um aumento irreversível de atributos físicos de um fruto em desenvolvimento. Então, inicia-se o crescimento a partir a gente chama antese floral, onde caem as pétalas, houve a fecundação, desenvolvimento do ovário e vai ocorrer as formações dos frutos. Então, a partir do momento que ocorreu isso, não tem como
voltar atrás, né? Existe um encaminhamento para frente de desenvolvimento. Então, aí esse estágio chamado de maturação. Maturação é o estágio do desenvolvimento que leva à maturidade fisiológica, ou chamada horticultural. E a maturidade fisiológica, que fica dentro desse espaço da maturação, como vocês estão vendo aqui, né? Então, ela vai ser muito variável. Inclusive aqui, a maturação, ela já inicia no processo do crescimento. Depois, a maturidade fisiológica. Esse estágio é a partir do qual o fruto pode continuar o seu desenvolvimento, mesmo que separado da planta. E depois o amadurecimento. O amadurecimento, que vem em seguida com a maturação fisiológica. E já pegando uma parte da maturação. Então, existe uma diferença entre o que é maturação e o que é amadurecimento. Amadurecimento é uma série de processos que ocorrem no final do desenvolvimento, no final da maturação, e que resulta em características estéticas e de qualidade, a cor, por exemplo, da casca, e também em relação à mudança da sua composição, coloração, textura, sabor e aromas característicos. Então, a maturação fisiológica, ela vem um pouco dentro do amadurecimento, né? E ela vem um pouco antes da maturidade comercial. Nesse ponto, a gente conhecendo, nesse ponto relacionado ao fruto que a gente estiver trabalhando, a sua maturidade, sabendo o tempo correto da sua maturidade fisiológica, então nós podemos colher e sabendo que esse fruto pode ser colhido e vai continuar a sua maturação, tá? Então, tem alguns frutos que se colhe num ponto de maturidade fisiológica, sabendo que ele vai continuar sua maturação. Então, aqui é o amadurecimento, a maturidade comercial e aqui o super maduro, que aqui a gente utiliza para fazer as geleias, né? Então, a qualidade organoléptica, ela vem em conjunto à maturidade fisiológica, ou seja, conforme o amadurecimento, a maturidade vai se desenvolvendo, mais as qualidades organolépticas, que é sabor, aroma, textura, cor, vão se tornando característicos daquela fruta. Então, aqui nós temos todas as fases de desenvolvimento que nós vimos aqui. O crescimento, a maturação fisiológica, o amadurecimento e a senescência. A senescência é uma série de processos que vai ocorrendo toda a degradação bioquímica dos sabores, dos aromas, e transformando nisso, a gente diz, já fazendo uma fermentação, né? Porque você tem aquele cheiro desagradável das frutas podres. Então, leva à morte de todos os tecidos. Então, nessa etapa aqui, a gente pode pensar, né? Essa etapa aqui, ó, a maturação fisiológica, amadurecimento antes da senescência, a gente pode pensar em conservação dessas frutas. Porque se a gente não conservar, algumas dessas frutas vão apodrecer. Então, algumas dá para conservar no frio, outras não. Algumas frutas, elas mesmo não estando no frio, elas se mantêm bastante tempo maduras. Então, isso é importante observar o tipo de fruto que nós estamos trabalhando. Então, a maturidade horticultural é um desenvolvimento onde o fruto possui pré-requisitos para sua utilização pelo consumidor para um determinado propósito, ou seja, para alimentação, né, in natura, ou para processamento. E a senescência? Então, a senescência ocorre após a juvenilidade, que é o crescimento vegetativo, e a maturidade, que é a reprodução. E é rápida em plantas perenes, de acordo com o programa genético característico de cada planta. Então, existe o chamado determinismo genético.
Então, a maçã, ela vai se desenvolver conforme a sua caracterização genética até aquele determinado ponto. Então, todas vão se desenvolver até aquele determinado ponto. A partir dali, vai ocorrer o apodrecimento, né? E a senescência ela é bem sensível à influência de fatores do meio ambiente, como dias curtos, baixa luminosidade, baixas e altas temperaturas, oscilações de temperaturas também, baixos níveis de nutrientes essenciais, né? E se tiver sais tóxicos no solo. Então, isso vai acelerar a senescência. Então, esses são os cuidados agronômicos, né, no pomar para evitar o máximo de senescência dos frutos para manter a sua característica de maturação no ponto ideal de colheita. Então, o que ocorre na senescência? Essa fase da degradação, a morte nos tecidos, o processo que ocorre natural é irreversível, porém ele pode ser retardado através do frio, da conservação. Então, fizemos a colheita, agora nós vamos estudar os processos fisiológicos que ocorrem após a colheita, o que ocorre com os frutos e esses processos fisiológicos são importantes porque vão determinar algumas, como se diz, algumas atividades, né, em relação àquele fruto. Se ele vai ser conservado a frio, se ele vai ser processado e outras. Ele pode ser misturados dentro de uma câmara fria. Então, eu vou falar para vocês bem rapidamente sobre isso, tá, pessoal? Porque em tecnologia de frutas e hortaliças, a gente vai ver o semestre inteiro só a questão bioquímica, desenvolvimento, crescimento do fruto e conservação, armazenagem, né? Então, assim, esses processos eu vou falar de uma forma bem rápida, mas depois, posteriormente, eu vou falar com aulas práticas também, né? Então, a respiração, a produção de etileno, que é um hormônio do amadurecimento, ocorre a perda da firmeza, por isso que é importante o frio para manter, né, a parte epidérmica da fruta mais tempo, textura, mudança de cor, a degradação de ácidos, porque os frutos têm bastante ácidos orgânicos, né, como o ácido málico, o ácido cítrico. Então, eles vão se transformando, vai havendo a degradação e vai ter uma transformação do aumento de açúcares. Também os compostos aromáticos que dão, né, o aroma da maçã tem cheiro de maçã, banana tem cheiro de banana, a laranja tem cheiro de laranja, né? E também um processo reversível é a perda da água. Então, com a perda da água, ocorre esse murchamento, né, dos frutos e aí levando a senescência. Ai, não acredito que eu não falei nada. Bom, então agora eu vou comentar com vocês a respeito dos processos fisiológicos que ocorrem após a colheita. Então, foi colhido no determinado período, após a plena florada, e a partir da pós-colheita, que a gente chama, a gente observa e qualifica o controle de qualidade dos frutos, principalmente em relação à respiração, à produção de etileno, que é um hormônio do envelhecimento, a perda da sua firmeza, da epiderme, a cor, né, a mudança da cor, a degradação de ácidos, como ácido málico, ácido cítrico, e as transformações para o açúcar, e a fruta vai ficando mais adocicada. A produção de compostos aromáticos e a perda de água. Então, o padrão de respiração dos frutos é um dos primeiros atributos importantes que tem que se conhecer do fruto que se está trabalhando. Então, ela influencia na colheita, na armazenagem e perecibilidade dos frutos. E ele é determinante para a longevidade, para a manutenção da longevidade desses frutos. Então, tem dois tipos de padrão. O padrão dos frutos não climatéricos, pois eles apresentam um declínio lento e constante da taxa respiratória,
e dos climatéricos. No final do período de maturação, vai apresentar um marcante aumento da taxa respiratória, que é provocada pelo aumento na produção de etileno. Então, nesse gráfico, nós vamos dar uma olhadinha aqui como que ocorre essa relação, né, do desenvolvimento com a respiração. Então, aqui no círculo, a respiração climatérica, como eu falei, ocorre aqui uma... Então, a respiração dos frutos em relação ao seu desenvolvimento. Então, aqui a gente tem uma relação, aqui a taxa de crescimento, o tempo e a formação dos frutos, né? O desenvolvimento dos frutos. Então, tem frutos que aqui eles estão maduros, né? E ele vai perdendo a maturação, né? Vai perdendo num determinado ponto e ele tem um pico de respiração climatérica. Tem um pico e ali, então, vai para a senescência. O não climatérico, que é o azul aqui, então, ele não tem esse pico de respiração. E vai se mantendo mais longo o período daquele fruto para se manter maduro, né? Então, o não climatérico, os exemplos, né? Que é a uva, o limão, a laranja, o abacaxi, todas essas outras frutas. E o climatérico, que é pêssego, nectarina, né? A maioria das frutas de caroço, melão, goiaba, banana, maracujá, pera. Então, esses climatéricos, eles podem ser colhidos em estágios anteriores ao amadurecimento, certo? Já os não climatéricos tem que ser colhido antes da maturação. Não pode ser colhido antes da maturação. Então, tem que estar na maturação fisiológica para serem colhidos. Porque a partir do momento que tu retirar, ele não vai continuar a amadurecer. Ele tem aquele pico de respiração que amadurece e depois não vai mais. Bom, então as taxas respiratórias dos frutos, aqui já se conhece os climatéricos e os não climatéricos, sobre a taxa mínima e a taxa máxima. Então, o abacate, por exemplo. Então, o abacate a gente compra uma taxa mínima, né? Que parece uma pedra quando a gente compra o abacate. Aí a gente leva para casa, coloca na fruteira e aí ele começa a respirar. Daí ele começa a respirar, quando ele dá o pico, ele vai para 155 aqui, o máximo, né? A banana também aumenta, mas aí bem menos, né? Então tem essa relação dos picos aqui, do mínimo e do máximo. Já o limão, laranja, uva, ele é um não climatérico e ele precisa, então, dessa taxa de respiração para ser considerado uma fruta no ponto de colheita, com todos os índices, né? Qualidade organoléptica e também em relação à firmeza do fruto, a cor do fruto, para que ele esteja ponto de colheita. Então, existem os atributos de qualidade, que são os índices de pós-colheita, que a gente comenta sempre, fala que toda fruta, quando sai do pomar, ou do bananal, banana do bananal, ela entra num processo de análise para que possa, então, ser comercializada. Então, se observam o tamanho, a forma, a cor, os seus defeitos, né? Então, são retirados frutas com defeitos. O tamanho, conforme o tamanho, ela tem uma categoria, né? Em maçã a gente sempre fala CAT1, CAT2, né? CAT1 seria excelente, né? Tamanho e aquelas categoria 4, que é as maçãzinhas da turma da Mônica. Outros atributos, então, a textura, que é a firmeza, a suculência e a fragilidade daquele fruto é importante, né? Essa característica para transporte,
Então, por isso que a gente vê, por exemplo, mamão e alguns frutos com aquelas rendinhas, né? Porque dentro de uma, a gente diz uns alvéolos, né? Para poder transportar. O flavor, né? Que é a doçura, a acidez, o amargor, o aroma. E também os atributos de qualidade de nutritivo, que eles estejam também, que estejam no seu ponto ideal para se poder ser colhido e você ter todos esses elementos nutritivos disponíveis. E outra seria a segurança, né? Que ele não tenha resíduos tóxicos, agrotóxicos, não tenha micotoxinas, fungos ou outros micro-organismos que possam causar alguma doença. Então, o chamado índice de colheita. Então, quando se colhe, se analisa. São diversos aspectos que são utilizados para identificar o ponto ideal de colheita dos frutos. O ponto de colheita varia de acordo com o objetivo da produção. A escolha adequada no momento para sua realização vai afetar a qualidade e a longevidade dos frutos. Aqui eu coloquei uns exemplos de alguns aparelhos que são os mais utilizados, inclusive são levados a campo. Esse aqui é o chamado penetrômetro. Aqui tem um digital, esse nós temos no laboratório, aonde tu coloca e faz uma pressão na casca ali, e aí ele marca, né, a pressão para ver se o fruto está com muita firmeza ou pouca firmeza. Então, se ele tiver num determinado valor, ele está no ponto ótimo de maturação, né? Se começar a ter um valor maior, então o fruto está mais maduro. E o refratômetro também, que é para leitura dos açúcares, né? Então, aqui nós temos 15 grau Brix aqui, e então isso vai ser bastante utilizado também, porque a gente sabe os valores de açúcares de ponto de maturação da maioria dos frutos, então se estiverem dentro daquele parâmetro, então pode ser colhido. Dos índices bastante utilizado aqui é dentro da empresa em Fraiburgo de maçã, e fui eu que bati essas fotos. Então, aqui mostrando que eles pegam um lote, né, uma amostra, as meninas aqui embaixo estão cortando as maçãs aqui, e colocam assim de molho, como tá vendo aqui em cima, ó, no amido. A ideia é que quanto mais madura a fruta, menor o conteúdo de amido e tem maior açúcar. O desaparecimento progressivo do amido da polpa permite acompanhar a evolução da maturação em testes de reação com iodo. O amido, ele vai colorir azul, como a gente vê aqui assim, né? Vai colorir azul. Então, se ainda tem algumas regiões aí que estão coloridas, então ainda não houve a degradação total daquele amido e transformação em açúcar. Então, o beneficiamento e a perda e perdas em pós-colheita são atributos importantes de classificação antes de elevar ao mercado. Aqui vocês veem algumas fotos, aqui são fotos que eu bati de visitas técnicas de algum bom tempo aí que eu fiz. Aqui nós temos banana. Então, eles colocam as bananas, né, lavar na água, a mesma coisa as maçãs aqui, e aqui as laranjas. Então, dentro desse processamento aqui, existe uma classificação por peso e já vai, então, separando em termos de peso e tamanho. Mas, mesmo assim, existem outros tipos de danos que poderão ser vistos posteriormente lá no armazenamento. Tem as fisiológicas, que é a respiração, transpiração, amadurecimento, a senescência muito rápido, né? Estresse do fruto em termos de batida. Física, então, amassamento, o corte, perfuração, raspagem, batida, que tudo isso pode gerar posteriormente abertura, né, para fitopatógenos. E o fitopatológicos são as doenças, e também
as pragas, né, que podem ocorrer. Então, tudo isso é analisado antes de levar ao mercado. E depois armazenado. Então, aqui é a Fischer, né, em Fraiburgo. Aqui é onde eles recolhem as maçãs nesses bins, né, colhem e daí colocam para todo o processamento. Aqui sou eu, aqui faz alguns bons anos, né, levei uns pesquisadores e uns professores da Universidade Americana de Illinois e Cornell, que estão aqui, Dr. Corban, o Dr. Alduinco, Corba de Illinois e o Alduinco, que foram meus orientadores no pós-doutorado. Então, o armazenamento em baixa temperatura é um método para diminuir a respiração celular desses frutos. Então, a gente pode inibir todo o processo da maturidade fisiológica até a senescência e, então, através do frio. Mas nem todas as frutas se pode fazer isso. A redução da respiração, da transpiração e, principalmente, do hormônio de envelhecimento, da produção de etileno. Também diminui a velocidade desse amadurecimento, atrasa o início da senescência e diminui, então, o desenvolvimento de podridões. Então, gente, era